Primeiro, um grande prazer estar aqui com os professores. Hein? Vai de lá? Então tá bom, Adriano. Parabéns pela tua palestra. Tá bom. É um prazer e uma honra, né, estar aqui nessa mesa e abrir os trabalhos aqui do relato das experiências da nossa turma, né, os colegas. E a gente vai tentar aqui fazer um relato da experiência que a gente teve, né? Foi um grupo de profissionais de engenharia de produção que trabalhou nos Correios e Telégrafos. Na época tinha telégrafo, né? Então não tinha computador, mas tinha telégrafo, né? Então a gente vai tentar fazer um histórico não só da nossa trajetória, como também o que veio depois do nosso trabalho nos Correios. Tá? Era muito desacreditada, né? Na década de 70, no início da década de 70, os Correios eram usados até como desculpa, né? Para não receber o seu convite. Né? Então, o cara era muito usado como desculpa em função da sua baixa eficiência. Era esse aí, né? Era uma empresa que era uma autarquia do Ministério dos Transportes e foi transformada em empresa pública. O regime trabalhista era a Lei 1711, foi passado para a CLT, foi quando se implantou a CLT, estava começando a se implantar a CLT. A empresa era desacreditada com uma imagem de ineficiência. Esse foi o cenário que a gente encontrou chegando na empresa. Tá? As principais funções dos Correios, né? A gente era separado nessa visão, que é o contrato com o público, transporte, triagem e a distribuição final, que o Camilo... Seria até bom o Camilo depois chegar aqui também para a gente... Ele trabalhou muito junto. O Camilo foi o responsável pela distribuição domiciliar e eu considero que foi o maior avanço que aconteceu não só nos Correios, logística como a principal função dos Correios na época, e depois a gente exportou alguns critérios para a logística no Brasil. E aí era o quadro que a gente encontrou, né? As práticas usadas na ausência do CEP. Hoje você fala, como é que era sem o CEP para você entregar uma correspondência ou qualquer uma encomenda? Né? Como é que isso funcionava? A gente vai ver isso. Né? Triagem manual sem regiões perfeitamente definidas. Ou seja, as regiões não tinham uma definição clara. Eram bairros, eram os distritos, os municípios, né? Mas muita gente não sabia exatamente o limite. Né? Então, não havia uma limitação muito clara das regiões de distribuição. Distritos, bairros, imprecisão, estações... Como é que se fazia a triagem, a seleção? Se usava estação de telefone, para você ter uma ideia. Ou regiões administrativas, né? Regiões administrativas, né? Ou seja, mas na lista telefônica, ninguém lembra de lista telefônica mais, mas era a lista telefônica que era usada para você... Zona de correio. A zona de correio era a estação do telefone. Por que isso? Porque a telefonia era física, não era como é hoje, não era digital. Então, você... os cabos e tal. Então, a estação... Está falhando aqui. A estação de telefone, ela, de certa forma, ela delimitava as regiões. E isso facilitava um pouco. Né? Então, quem morava no Meier era 29, Laranjeiras era 25, 45. Né? Então, era pela estação de telefone que você tinha uma noção de onde você ia fazer a entrega. E várias situações dessas, né? Ausência de padrão de eficiência, como você não tinha a definição clara, não tinha como você medir a eficiência desse processo. Né? Sempre você tinha alguma forma de justificar uma baixa produtividade. Você só tinha a medição que era a insatisfação da população. Você só sabia como é que era... se o seu trabalho era eficiente pela reclamação e não pelos seus instrumentos de medida. Né? Quem não mede, não gerencia. Né?
roteiros de entrega sem planejamento, aí o Camilo pode falar um pouco também sobre isso, ou seja, o roteiro dos carteiros ficava por conta do carteiro, tinha o carteiro do bairro, né? Quem lembra disso, né? Tinha o carteiro do bairro que conhecia as pessoas pelo nome até. Tá? Então era assim que funcionava. Eu procurei um desenho animado que tinha na época da Disney, do carteiro, que era atacado pelo cachorro e tal, esse tipo de, que era típico daquela época, né? O carteiro, ele era o carteiro da família. No final no final do ano tinha aquele cartãozinho para você contribuir com o seu carteiro, né? Tinha essa relação muito pessoal, né? Bom, dentro desse quadro você tinha rotas ociosas e corte de carga. Muitas vezes você tinha corte, aí o padrão você não conseguia atender, porque não era planejado, você não conseguia medir os fluxos, né? Integração de transporte sem planejamento, ou seja, você perdia o horário de corte só no dia seguinte que a encomenda ou a carta ia. Ausência de indicadores, evidente, você não tinha nenhum indicador de qualidade, de dependência do conhecimento do funcionário. Isso era muito importante, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? Em função dessa situação toda, você dependia muito do conhecimento do funcionário. Ele que sabia para onde ele ia fazer a triagem, né? Para onde ele ia encaminhar uma encomenda, como é que ele ia... Então, era muito sujeito ao... Isso tanto regionalmente como a nível nacional. Tá? Isso era a característica de ineficiência que existia. Que não então, existia... com isso, tinha sujeito a erros, né? Eu lembro até que o pessoal fazia o seguinte, né? Uma confidência aqui do pessoal lá da triagem. Quando sobrava muita carta, botava numa mala e mandava para Manaus. A gente tem outras histórias que... Né, algumas, essa eu posso contar. Quando o presidente vinha ao Rio de Janeiro para visitar, ele enchia um caminhão das cartas que estavam atrasadas, tá? E mandava circular pela cidade. Aí ele ia lá, via, não, tá tudo dentro do prazo e tal, e depois ele voltava o caminhão quando ele ia embora. Não tinha estatística. Não tinha. Então, era assim o controle do processo, né, Camilo? E a remessa de valores em espécie pelo correio, né? Eu tentei achar algumas imagens de que se mandava dinheiro pelo correio em envelope transparente, até 5 cédulas, para que você pudesse ver o que tinha dentro do envelope, né? E era assim que se mandava dinheiro pelo correio. Depois veio o Vale Postal, já existiu o Vale Postal, a gente vai ver na frente como que o Vale Postal resolveu esse problema de enviar dinheiro, né? Aquele pessoal que vinha para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para trabalhar, para mandar dinheiro para a sua família. Mandava dinheiro em espécie. Tá? Aqui é uma imagem, o professor Itio falou do método Keller de ensino. Essas imagens aqui são imagens da nossa turma. Tá? O Álvaro aqui. Aliás, ele tem aqui numa foto aqui. Aqui. O Álvaro está ali. O Álvaro está nessa foto. Aliás, tem o Álvaro era o nosso monitor. O Zé Mauro, no outro dia, aliás, a gente está aqui hoje em função do trabalho que o Zé Mauro fez também de manter a turma unida. Eu queria dar esse mérito ao Zé Mauro de manter a turma unida e até de ter a ideia de fazer esse evento. Surgiu uma conversa com o Zé Mauro, né? Sei lá, 3 anos atrás, né, Zé Mauro? Sei lá, por aí. Né? Então, Zé Mauro... E aqui estou eu e o Zé Mauro aqui, ó. Aliás, é a única foto que aparece alguém de frente, né? Somos nós dois, né? Todo mundo de frente. Se eu não me engano, eu tô... Acho que... não é aqui. Tá o Canelas aqui. Não tô nessa... Acho que aqui é o Marrói, né, Marrói? Tem umas outras fotos aí. É o Marrói, tá aqui. Vamos lá. Mas eu queria colocar essa foto aí. Quando a gente saiu, a gente trabalhava assim, né? Os trabalhos eram feitos em grupo. E quando nós saímos para o mercado de trabalho, especialmente nos Correios, mesmo com essa departamentalização aqui, a gente continuava trabalhando assim. Tá? Bom, então a ideia é o seguinte, a gente tinha essas quatro áreas: atendimento ao público, né, que eram as agências, transporte, triagem, toda a parte, vamos dizer, industrial estava mais aqui, né, a distribuição domiciliar, que eram os carteiros, né, e as funções administrativas, financeiras e suprimentos e serviços gerais. E sempre tinha algum engenheiro de produção numa dessas áreas aqui, fazendo essa integração. Então, a gente trabalhava de uma forma muito integrada na assessoria de planejamento, que era
era um órgão fora da operação, mas que planejava a operação, que fazia as normas, que fazia as mudanças de processos. Tem 3 imagens para visualizar bem o que era o atendimento, as agências, né? O triagem e encaminhamento seria a malha. Foi quando foi criada uma malha aérea nacional chamada RPN, né? que fazia a integração entre as grandes capitais e usando outros meios de transporte, como aviação comercial normal e tal, para fazer todo o atendimento no Brasil e como meta ter D+1, que seria o dia seguinte, nas grandes capitais. Então, a gente tinha como meta atender D+1, uma carta colocada em qualquer uma capital, está em outra capital no dia seguinte. A criação do CEP. Então, eu já falei um pouquinho sobre isso, como era a logística urbana antes do CEP. Tá? Era uma encrenca a logística urbana. Quer dizer, se o Correio tinha esse problema, a logística urbana também tinha. Tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais na frente como que esse trabalho contribuiu para a logística urbana de hoje. Então, o que o CEP representou para a logística no Brasil, isso a gente vai ver. E quais os objetivos principais de um CEP? Substituir o nome de rua por um código. Muitas pessoas, no início, achavam, e até hoje acham, que você substitui as ruas, o nome de uma rua, por um código. E não é isso. É uma coisa um pouquinho mais abrangente. E aqui eu coloquei as imagens aqui da lista telefônica, que era o que o pessoal utilizava, para saber onde ficava o... Às vezes estava no centro de triagem, em cima da mesa, para consultar a lista telefônica, para o pessoal consultar para onde que ia caminhar aquela correspondência. Então, o que a gente usou? Alguns estados, né, um estado especial, ele não usou esse critério e tiveram que corrigir depois, né, que era, a gente procurava saber quais eram os limites naturais, rios, montanhas, lagoas e áreas de difícil acesso. Isso já definia regiões. Você já tinha uma definição natural das regiões, né? E depois os limites urbanos, avenidas, estradas de ferro, linhas e tal. Por quê? Porque se eu for fazer uma entrega, eu não quero estar passando por esses lugares, de uma região para outra. Então, o que se fez no CEP do Rio de Janeiro, que a gente foi definir uma região em que, por exemplo, aqui é a Avenida Passos, todo mundo conhece aqui a Avenida Passos. Ela segue para o outro lado, mas não faz sentido esse lado ter o mesmo CEP dele. Porque tem que atravessar Presidente Vargas. Avenida Presidente Vargas, o carteiro não vai ficar atravessando. Tá? Então, aqui é a Avenida aqui é Uruguaiana, Buenos Aires, Avenida Passos. Então, isso aqui recebeu um CEP. E só dá para fazer isso no local. Não dá para você fazer de uma forma, vamos dizer, mecanizada. Então, teve um trabalho... Na área de distribuição, que nós não tínhamos centros de distribuição. Toda a agência praticamente tinha uma área de distribuição, poucos carteiros. E isso gerava a impossibilidade de a gente chegar no D+1, porque... tinha troca entre agências, era correspondência, isso não é daqui, isso, porque às vezes a rua estava partindo, é da outra área de distribuição, então a correspondência ficava rodando... Isso, né? Em termos de processo, você aparentemente estava ganhando um tempo de mandar, por exemplo, de uma agência de Cascadura para Madureira, ou de Copacabana para Ipanema, e você não estava ganhando, porque você tinha um processo não padronizado. Né? Isso aí que o Camilo falou, criou essa imagem de que o CEP era a transformação do nome de uma rua num... Porque esse CEP, por exemplo, que estava numa parte da rua, não tinha uma continuidade. O que a gente fez também nessa época, depois que começou a se fazer o mapeamento, que o Camilo falou, as agências passaram a separar de uma maneira padronizada, dizendo o que vai para o centro de triagem, o que vai diretamente para um outro CDD, se fosse próximo, o que a gente praticamente não incentivava. Também pelos horários de corte, ou seja, aquilo que vai sair no avião que sai às 11 horas da noite, era priorizado também numa direção para chegar nos Correios, no centro de triagem, ser tratado prioritariamente e deixava entender... o que era local, você tinha muito tempo a trabalhar local, você tinha que focar o trabalho naquilo que era urgente. Né? Mapeamento de volume por região que gerou o CEP e depois facilitou... E o tempo que levava para a distribuição. Ou seja, esse mapeamento por volume é que gerou uma realocação desses pequenos centros de triagem para poder fazer uma distribuição. Porque você tinha que ter um equilíbrio. Pegando um gancho naquilo que você está falando da resistência, esse trabalho aqui que foi talvez um
um trabalho interessante que foi feito a 4 mãos, né, com a área de distribuição e a área de triagem, que era o seguinte: a triagem, no centro de triagem, era feita por regiões. O cara triava o centro, o que não era dele ele passava para quem ia triar a sul, o que não era dele ele passava para norte, o que não era dele ele passava para a baixada. Uma mesma carta era trabalhada quase 3 vezes, ela lida 3 vezes para até chegar na média. E o que a gente fez? Com esse trabalho de levantamento de volume, a gente conseguiu traçar uma curva ROC em que a gente colocou os logradores de maior volume nessa região do gráfico, tá? Então, as 500 maiores ruas já representavam 65% do volume, independente se ela é da Zona Norte, se ela é da Zona Sul. Tá? Todo mundo sabe onde fica Garromero, por exemplo. O Rio Branco, Nossa Senhora de Copacabana. Quando a gente pegou as 500 maiores ruas, eram as ruas que a maioria das pessoas já sabia onde era. E tinha maior volume. Eu não precisava da especialização do profissional que conhecia a região centro, sul e tal. Então, essa mudança foi difícil. Tá? O que a gente fez? A gente contratou um grupo de jovens estudantes, de preferência moradores do Rio de Janeiro e da Zona Norte, porque a pessoa da Zona Norte normalmente conhece a Zona Sul, e o pessoal da Zona Sul não conhece a Zona Norte. Tá? Então, a gente fez um trabalho de piloto, tá? Exatamente no final de ano, em que o volume crescia 3 vezes, tá? E nós caímos de 2,80, nesse piloto caiu o coeficiente de dupla manipulação de 2,85 para 1,52. É como se você praticamente dividisse a carga pela metade, simplesmente por uma mudança de processo. Tá? E sem a necessidade de conhecimento técnico daquele pessoal que era extremamente especializado em cada região. Ou seja, tá? o especializado, ele ia trabalhar, mas com os que não conheciam, mas eles conheciam ruas, então a orientação é, se você conhece a rua, se você não conhece, bota de lado. Então, com isso, você... E esse de lado é que foi para os especialistas. Então, caiu muito o coeficiente... E a outra vantagem desse processo é que ele vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Nós começamos com 500 ruas e depois fomos aumentando, ou seja, essas linhas de corte aqui, elas podem ir caminhando na medida em que o funcionário ia conhecendo o seu trabalho. Então, a gente tinha um processo que ele melhorava continuamente. Outro problema que a gente teve era a caixa de coleta. A caixa de coleta... Alguém lembra o que era a caixa de coleta? Você confiava que alguém ia coletar a tua carta que estava lá, professor? Mas como é que se controlava isso? Tá? Pois é. O que a gente encontrou? A gente encontrou um processo que era um carimbo dentro da caixa e uma ficha que o coletor tinha que abrir, pegar o carimbo e carimbar aquela para voltar dizendo assim, eu coletei. Só que a gente viu o seguinte, e aqui a gente colocou aqui trabalho em equipe na busca de solução. Qual era a única empresa que visitava todos esses locais no caixas? O próprio Correio, na hora de entregar uma correspondência. Então, o que a gente fez? Nós pegamos as caixas e demos um endereço para ela, como se ela fosse... Ela tinha só um código. A gente deu um endereço como se fosse um destinatário, um cliente, né, que eu tenho que entregar uma carta. Então, aí, no nosso processo de controle, tá, a gente colocava cartas que tinham que voltar uma ficha, né? Botava uma ficha com o endereço da caixa. O carteiro de manhã entregava aquilo lá, ou seja, ele colocava lá, na volta tinha que voltar aquela carta. Acabou o problema. Ou seja, era a única empresa que podia resolver o seu próprio problema. Né? Então, a gente usou o próprio processo da empresa para se autocontrolar. Eu acho que algum professor falou isso, de processos autocontrolados. Né? Isso era um fator de insatisfação que motivava o público não acreditar nos Correios. Porque o que a gente fez foi mudar o encaminhamento, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente, mudar o encaminhamento também das correspondências. Exemplo aqui, a triagem era feita por estado, por unidade da federação. Tá? Mas muitas vezes uma cidade está mais próxima de uma outra capital do que da sua própria capital. Então, por exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui, Juazeiro e Petrolina. Né? Só tem o São Francisco aqui. Então, não faz sentido eu pegar Juazeiro e mandar para Salvador. Né? Então, ia para Recife. Então, a gente começou a usar, pelo controle do CEP, facilitar esse tipo de divisão. Porque dependia muito do conhecimento
do funcionário. Aí passou a ser um pouco mais mecanizado, né? Aqui o exemplo também que eu coloquei aqui da Rua Ana Nery. Quem conhece a Rua Ana Nery ali na Mangueira, tem uma estrada de ferro aqui. Então, esse trecho aqui não podia ter o mesmo CEP desse. É outra rua, né? É outra rua, não é a mesma, só tem o mesmo nome, né? Aqui eu peguei também Juiz de Fora, né? Quem é mineiro, acho que você é mineiro, né, Sérgio? Sérgio Machado, não? Não, Sérgio Machado. Não. Quem é mineiro aqui sabe, né? A Inês está aqui, minha esposa. O Juiz de Fora tem muito mais a ver com Rio de Janeiro do que com Belo Horizonte, né? O pessoal até brinca que joga sal na placa para enferrujar, para dizer que é maresia, né? Então, aqui a gente... ou seja, Juiz de Fora, embora já tivessem feito o CEP, a gente começou a agrupar os CEPs para facilitar o encaminhamento, né? Então, as cidades adjacentes passaram a ser melhor trabalhadas também, ganhando prazo, ganhando custo, reduzindo custo. Tá, e no encaminhamento, a gente reviu, por exemplo, Itatiaia e Resende. Antigamente, trocava correspondência entre um. Acabou isso. Tá? Isso era um erro. Porque está perto, eu vou mandar direto. Mas está mais barato levar para o Rio de Janeiro, pegar o transporte. Essa mudança de logística, né? Você está tudo. Muitas vezes é uma ilusão você achar que está ganhando tempo, né? Por exemplo, o FedEx manda tudo para Memphis. Uma cidade, uma do lado da outra, mas manda para Memphis. É mais fácil, fica mais fácil de controlar. A gente começou a fazer isso, professor Adriano, em 74, 73, né, 75, né? Que vamos quebrar essa ideia de que, por ser perto, é melhor você mandar direto. E aí reduzimos o número de rotas. Você acaba ganhando produtividade. Parece que não é muito, não é senso comum, né? Mas aconteceu para que você pudesse ver o que tinha dentro Elas eram todas iguais. A mesma revista era a mesma revista para todo mundo, mas ela já saía da editora etiquetada. Isso era um problema para o Correio. Então, o que a gente fez? A gente levou o processo para o cliente, né? Aí a gente passou a sair de lá já triadas as etiquetas, e a colagem da etiqueta passou a ser feita pelo carteiro na hora da entrega. Ou seja, a geração das etiquetas então, já isso acabou obedeceu o CEP, né? Absurdo no centro de triagem, tá? Porque a gente passou a fazer a etiquetagem no ato da entrega, tá? Então, aqui, coloquei até umas revistas aqui, que eram entregues naquela época, né? Então, aqui, as revistas, boleto bancário também, o que a gente fez, né? Foi a triagem do boleto bancário na impressão. Então, já saía triado pelo CEP. A vantagem do CEP foi essa. No CEP, na impressão, com o CEP, eles já passavam a triar pelo destinatário final, pela área de entrega final, tá? Conta de telefonia, tá? Revistas e tal. Tá? Então, a gente levou a triagem para o cliente, tá? Plano de operação de final de ano, isso aqui a gente fez o primeiro teste que a gente fez foi no final de ano de 75. Aquela triagem que nós modificamos foi testada com a vantagem da simplificação do processo, de todo o processo, foi possível a gente fazer um trabalho no final de ano em que o volume crescia 300%, e a gente também usava, como era simples o processo, poder usar mão de obra do pessoal administrativo, e a secretária, servente, ia todo mundo que fazia trabalho administrativo ia para a ponta. Foi criado o porte pago, né, que era já saía do cliente com o porte pago. Você não precisava passar por franquia, por máquina de franquia, selagem, nada disso. Como é que a gente fez isso? Como é que se fazia o porte pago? Era por peso. Se eram todas as correspondências iguais, dando uma correspondência igual, você pesava uma quantidade, por exemplo, de 100 correspondências, via quanto era, qual era o peso que tá chegando. Tem um erro, mas a vantagem operacional cobria esse possível erro, tá? Isso também foi uma implantação nessa época. O valor em espécie que era mandado, a gente conseguiu, com o CEP, melhorar o serviço de vale postal, que a pessoa ia numa agência, colocava o dinheiro, e o destinatário pegava aquele papelzinho, ia na destino. Isso fez com que a gente atendesse o pessoal do interior, que nem rede bancária, cidades que não têm rede bancária, tá?
E aqui também as estatísticas, o Guti não está aqui, que foi o... Guti está. Cadê o Guti? Levanta o braço. Ah, Guti, porra. Guti, se você quiser falar alguma coisa sobre os processos de medição, né, de estatísticos, né, que permitiram fazer uma avaliação de eficiência, né, com prazo, regularidade, estatísticas, projeções. E só para ter uma ideia, essa qualidade aqui é a qualidade da União Postal Universal, em que o Brasil está aqui, ó. Bem aqui. Todos os países que estão antes do Brasil são países de extensão territorial muito menor. É muito menor. Muito menor. Então, essa medição, tá, é feita pela União Postal Universal e o Brasil ainda está nesse ranking aqui, né? E aí, o que aconteceu? Com esse trabalho que foi feito no Rio de Janeiro, a equipe do Rio de Janeiro foi convidada a ir para Brasília, né, para implantar esses processos no resto do Brasil. E o que precisava se fazer? Precisava continuar o trabalho que estava sendo feito no Rio de Janeiro, né? E aí vieram os outros engenheiros de produção, né? A gente veio aqui, eu com o Marcos, não sei se o Marcos lembra disso. A gente fez uma palestra para a turma seguinte, aqui no Bloco F, né? E vieram mais alunos, Valdo, Lincoln, Valdeci, Faria, e a gente... E você... O que houve aí? O que houve aí? Foi a passada de questão para estudo da... E aí, outras utilizações do CEP, quer dizer, depois, até fazendo esse trabalho, eu comecei a analisar em que o CEP é utilizado. A gente em 74, né, a fazer esse trabalho, e hoje o CEP é usado por outras empresas de logística, né, que é até uma discussão, que isso é um patrimônio nacional. Você pegar em... O Álvaro já... Todo mundo passou a utilizar uma coisa que o custo foi do Correio, né? Criou esse pagamento, eu levantei agora. Eu tenho o DNE, que é o Diretório Nacional de Endereços dos Correios atual. Tem quase 1 milhão de endereços cadastrados, né? Que você tem um CEP específico, endereço não, um CEP específico para uma região, né? Quanto custou isso? Quanto custou fazer isso no Brasil inteiro, né? E foi feito ao longo do tempo. Alguém perguntou no outro dia, porque cria rua. A rua cria CEP. Já tem a reserva de código para aquilo ali. Tem uma lei de formação do número do código que permite você ter reservas de número para você ir crescendo na medida em que vão se justamente falta de conhecimento, tá? E aí, o que o pessoal passou a fazer? Hoje o Mercado Envios, que é concorrente do Correio, já tem a sua empresa, mas eu coloco uma pergunta, né? Quem é que devolve uma encomenda enviada pelo Mercado Envios? Não sei se vocês já compraram alguma coisa e tentaram devolver, né? Até para atender lei do consumidor, né? Então, normalmente, a grande maioria das devoluções são feitas pelo Correio. Por quê? Porque essas empresas são numa direção só, elas não têm bidirecionalidade. Tá? Então, a volta normalmente é o Correio é que presta esse serviço. E aí também se usa em roteirizador, o Sérgio está aqui, o Sérgio lá também para gerenciamento de risco, porque a gente consegue saber, pelo mapeamento do CEP, as áreas de maior risco. Tá? Então, não é somente geoposicionamento, porque aqui a gente vai ver aqui é o mapa de calor de roubo de carga no Rio de Janeiro. Isso é mapeado pelo CEP. Então, você faz um seguro de automóvel e pergunta a sua residência pelo CEP, sabe qual é o risco daquela residência. Tá? Então, você começa a invadir outras atividades que não são somente de logística. O CEP é usado também nisso. Tá? Então, a gente colocou aqui gerenciamento de risco, tarifação de seguros, saúde pública e segurança pública também. A segurança pública também precisa dessas informações. Consegue fazer um mapa de calor dos problemas em função de você ter um mapeamento. Tá? Então, o CEP é um patrimônio, tá? Patrimônio nacional. Da União. Né? E a gente, lá atrás, nós tínhamos medo que o CEP não fosse usado. Porque ele, se não fosse usado, ia impactar na triagem por correspondência, correspondência automatizada. E outras coisas também que seguiram, deixa eu seguir, Camilo. E outras coisas que se seguiram usando o CEP foi essa parte aqui do Vaspex, que a gente usou na Vaspex. Está só o Guti aqui, que foi da Vaspex, né, Guti? Está só o Guti aqui. Tá? Em que
pelo CEP de origem e CEP de destino, você consegue traçar a rota toda de uma encomenda, inclusive a sequência de embarque. A que vai sair primeiro, a que vai sair... Então, na etiqueta, a gente conseguia fazer offline, nessa época, tá? Também um mapeamento de todo o processo de manuseio de uma encomenda. Isso hoje é usado por várias empresas. Às vezes você recebe uma encomenda em casa, tem esses códigos todos eles são baseados nessa regionalização do CEP. Então, aqui estão as características, né, que o Correio viabilizou o crescimento do comércio eletrônico. Eu afirmo isso, se não houvesse o Correio, o comércio eletrônico não estaria no nível que está hoje. Tá? Por quê? Abrangência nacional. Tem muita empresa que trabalha regionalmente, manda para o Brasil inteiro. Bidirecionalidade, a devolução. Regularidade, que é muito importante quando você compra pela internet, você tem a regularidade. Presença nos 5.568 municípios. É a única empresa que está presente em todos os municípios do Brasil, o Correio. Integração entre sistemas de vendas. Quem usa o Correio para fazer remessa, ele integra o seu sistema de venda com o Correio, já recebe, já emite etiqueta, está toda a integração. Rastreabilidade, né? Toda a rastreabilidade se baseia nisso tudo que a gente viu, né? E as devoluções que eu estava falando, que é obrigatório pelo Código de Defesa do Consumidor. A Mercado Envio, ela não faz devolução. Quando você pede para devolver, ela te dá um código para ir numa agência do Correio para poder fazer uma devolução. Aqui, para finalizar, o que a gente fez foi buscar algum documento que fizesse o testemunho dessa mudança que houve da empresa em 10 anos. E, por acaso, a gente achou, na Universidade Federal de São Carlos, curso de Engenharia de Produção, pós-graduação em Engenharia de Produção. A aluna Daniela Cípola Cruz, ela cita isso, uma pesquisa que houve do Instituto Gallup, em 1984, que considerou o Correio a instituição mais confiável do Brasil. Saiu de uma situação de total perda de credibilidade da população para a instituição mais confiável em 84. Aí a gente botou a lista das pessoas que trabalharam conosco nessa história, né, que eu acho que hoje é um patrimônio, né, do Brasil, o CEP. Né, as pessoas não sabem disso, né, as pessoas usam sem saber o trabalho que deu para ter esse referencial de CEP que é usado. Ali naquele ranking que eu mostrei, do ranking dos outros países, né, muito provavelmente tem país ali que não tem ainda o CEP. Por isso que ele não consegue atingir aqueles índices que a gente consegue aqui no Brasil. Tá bom? Obviamente que não está completo. Quem está encabeçando lá está presente hoje aqui, que é o Marcos Gonçalves Ávila. Então, cadê? Entregar ao Marcos aqui o microfone. Ah, aqui o Marcos. Senta aí, Marcos. Ok. Não, só comentar o seguinte, complementando tudo que vocês disseram. Primeiro é o seguinte, como o engenheiro de produção entrou no Correio, né? Tá? Foi interessante que foi o Itiro. O Itiro tinha um aluno que virou diretor dos Correios, o Armando, e o Armando pediu para o Itiro para mandar um grupo para lá, para eles, para o engenheiro de produção, para fazer uns negócios lá. Então fui eu, Ari e o Tuneca, que não ficou. E foi daí que começou todo esse movimento interno. Armando Nakada. Foi o Armando que o grupo de engenharia de produção entrou. Também acho interessante registrar que o Correio, né, chegou onde chegou. Eu me lembro na época que eu vi essa pesquisa em 1984, e se falava muito que teve dois fatores que eu acho, além da entrada de engenheiros de produção, foram muito importantes. Primeiro, a consultoria francesa. Sim. Acho que foi a maior consultoria da história, na época, de uma empresa brasileira. Foram centenas. Verdadeiro invasão. Eu achei só um comentário pessoal, acho que na época, quem entrou, esse grupo todo de engenheiros de produção, era impressionante que era um grupo assim de meio pessoal que saía fazendo as coisas sem a menor noção direito se aquilo, né? Aonde ia dar, né? Foi assim, meteram bronca, foi vocês aqui no Rio, depois eu em São Paulo também, assim,
coisas assim, sai fazendo. Eu não sei que história se tira disso, mas eu acho que, em parte, um ponto importante nesse negócio todo é que o grupo que entrou era um grupo muito forte, porque também era um grupo que veio de uma universidade forte, onde era difícil entrar. Então tem toda uma cadeia, né, de educação. Sim. Que se você não vier sempre nesse ritmo, a coisa não anda. E eu vejo muito isso hoje, ainda quando eu sou voluntário em uma série de coisas aí, e eu vejo que como se sofre por o pessoal chegar, às vezes, numa certa posição, sem ter tido aquela educação que passa por um processo, e a UFRJ realmente é uma diferença brutal, e enfim, é isso. Marcos, eu me lembro bem, eu me lembro bem, Marcos, que... Dá um abraço aqui. De vez em quando também, né, Marcos? Disseram que não pode. O pessoal da primeira turma disse que não precisa ter pergunta, não, que o Camilo falou pra caramba. Quer fazer uma consideração, Cassiano? Tá tranquilo, professor Jardim? Eu sou Adriano. Tranquilo? Quer falar? Oi, gente, muito rapidinho, mas é só uma homenagem aí ao pessoal, para a gente não esquecer duas coisinhas. Uma é que é bacana ver como já teve um Estado desenvolvimentista aqui nesse país. Porque essa operação dos Correios é a clássica operação de desenvolvimentismo. Quer dizer, uma organização estatal que vai dando forma às bases sobre as quais os negócios vão funcionar, negócios privados inclusive. Então vocês foram agentes aí de uma coisa muito importante. E a segunda, que eu gosto muito, é que é esse ato heróico, né? A época heróica é assim, você vai fazendo, sabe, seja o que Deus quiser, mas você confia na sua própria capacidade. Então isso também é muito bacana e não é raro. É isso, obrigado. Parabéns a você. Alguém mais quer falar alguma coisa?